Então, vamos chamar aqui o pastor José Carlos e a Angélica. Eles têm 36 anos de casados, têm 3 filhos, um genro, uma nora e 2 netinhos lindos. Isso. Bem, agora ele é engenheiro civil, doutor em contabilidade e finanças, analista do Banco Central, escritor de 2 livros, por enquanto, né, pastor? A Herança do Homem Sábio e As Finanças do Homem Sábio. Pastor da Assembleia de Deus, diretor da ADONEP, que é a Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, e diretor do Ministério Família em Curso. E ela, farmacêutica e bioquímica, é tradutora, assessora na ADONEP e é diretora do Ministério Família em Curso. Com vocês, pastor José Carlos e a pastora Angélica. Muito bem, bom dia, pessoal. Oh, coisa boa. Nós vamos hoje, na verdade, nos apresentar para vocês, né? Nós vamos contar a nossa história, como nós chegamos aqui, nesse momento. Nós já contamos essa história muitas vezes, mas cada vez me dá, assim, sabe, aquele nervosismo, aquela coisa assim, meu Deus. E aí o Zé Carlos ainda fica assim, olha, Angélica, não sei o que. Eu falei, Zé Carlos, pelo amor de Deus, não fale mais nada, não, porque eu já estou nervosa e tu ainda fica me orientando as coisas. Eu vou falar, é assim, que Deus mandar, eu vou falar e pronto. Bom dia. Eu nasci lá em Rondônia, em Porto Velho, e meus pais, eles vieram dos Seringais, eles não tiveram oportunidade de estudar, mas eles decidiram que iam colocar os filhos para estudar. E quando eles vieram para Porto Velho, nós éramos pequenos, e nós morávamos num lugar chamado Mucambo. Era de trás do cemitério, um lugar onde tinha ali muitos prostíbulos e locais assim de ocultismo. Mas foi o lugar onde eles conseguiram um terreno para construir a casa. Então, nós crescemos naquele ambiente. Eu, com muito adolescente, na minha adolescência, fui logo apresentado a essas questões sexuais. Pessoas mais velhas tiraram proveito da minha inocência em algum momento nessa área. E eu, com 14 anos, eu já tinha ido a um prostíbulo, conhecido uma prostituta. Então, eu fui assim, foi muito despertado essa parte sexual na minha vida. E aí mas eu também, sempre muito dedicado a estudar, sempre fui muito sonhador. Meu pai me estimulava muito, me colocou para estudar. Quando ele viu que eu gostava de desenho, ele me colocou para estudar no Senai, para fazer desenho. E depois eu desejei ser engenheiro. Mas, assim, nunca tinha saído de Porto Velho, nem eles também. Nós éramos uma família muito pobre, não tinha recursos, mas eles tinham colocado em nós uma disposição para estudar. Minha mãe lavava roupa para fora e ela passava assim, o dia batendo roupa. Né? Tinha um som daquela batida, nunca saiu assim da minha memória. Ela batendo roupa com a canhota, assim, à esquerda, ela batia assim, pum, 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 pum. Né? Então, aquele som, o pessoal até brincava, o nome da lavanderia era Lavanderia Supapo, né? Porque ela batia a roupa assim. Então, mas entre uma batida e outra, ela dizia, vocês vão estudar, vocês vão crescer. Ela usava um termo forte, às vezes, para sacudir a gente. Ela dizia assim, olha, vocês não vão lavar fundo dos outros que nem eu, não. Então, era a maneira dela estar instigando a gente para estudar. E quando eu terminei o ensino médio, eu não tinha mais outra alternativa, senão sair para estudar. Agora, onde que lá não tinha faculdade? A faculdade mais perto que tinha era mais de 1.000 quilômetros de distância. E fomos atrás de conseguir uma ajuda do governo para sair. Eu saí para estudar em Fortaleza. Cheguei em Fortaleza, eu nunca tinha visto um prédio, nunca tinha andado de elevador. Então, assim, cheguei em Fortaleza, cheio de sonhos, e um coração inocente, puro, e desejo de vencer.
e me dediquei muito ao estudo logo, fiz vestibular e vi o meu nome na lista de aprovados. Quando eu vi meu nome na lista de aprovados para engenharia, eu peguei um ônibus, fui lá para a Praia do Futuro. Naquela época não tinha nada ali, né? Só tinha a praia mesmo. E eu fiquei olhando para o mar e eu pensava assim, nunca mais eu vou ser pobre na minha vida, agora eu vou ser doutor. E aí, não tinha parentes, nem tinha amigos, eu era muito tímido mesmo, introvertido. E eu tinha dificuldade até para arranjar namorada, porque eu não sabia o que dizer na conversa. Eu me lembro que uma moça, uma vez, saí com uma moça, um grupo, né, de amigos, e ela lá sozinha também, eu sozinho. Eu digo, pode ser, né, que de repente dê certo. E nós ficamos um tempão assim, sem eu falar nada. E a primeira coisa que eu falei foi perguntar a idade dela, você acredita? Lógico que nem começou o namoro, né, porque... Então, assim, o nervoso era tão grande que eu fazia refeição no restaurante universitário, e eu ia sempre sozinho, eu pegava meu bandejão e sentava ali. E um dia eu estou sentado, almoçando, e de repente veio uma jovem e sentou exatamente na minha frente. Eu gelei, sabe, ela com aquele cabelão, parecia aquele estilo Gal Costa, assim. Eu digo, ela deve ser extrovertida, deve conversar. Eu olhei, tinha muitos lugares vazios, e ela sentou justo na minha frente. Eu digo, não é possível isso, né? E eu comecei a comer mais rápido para ver se eu terminava. Mas de repente veio um mosquitinho assim, veio rodando e ia pousar no copo dela. Quando foi pousando, eu fui um gesto automático, abanei, o mosquitinho voou. Aí ela olhou para mim, eu olhei para ela, e 9 meses depois nós estávamos casados. Começamos a namorar, e lá a Angélica ficou grávida da Raquel. E aí quando eu fui ligar para a mamãe, para os meus pais, para dizer que eu ia casar, eles não sabiam nem que eu tinha namorada. Então foi assim, na época não tinha, né, a comunicação que tem hoje. Então foi a mamãe, o pessoal conta que a mamãe saiu correndo para o banheiro quando soube, o papai e tal, aquela confusão, e o pessoal ficou muito abalado. Meu pai brigou comigo, eu briguei com ele, por telefone. E aí eu disse para a Angélica, olha, quando eu terminar a faculdade, eu quero voltar para Rondônia. Por que eu queria voltar para Rondônia? Porque era o lugar onde tinha muitas oportunidades, era onde estava a minha família. A gente saía naquela época para estudar fora e só voltava formado, porque a gente não tinha dinheiro mesmo e as passagens eram muito caras. Então, eu queria voltar formado, né? Naquela época, quando a gente voltava para Rondônia formado, saía até no jornal. Era assim um negócio, filho da terra, né? Minhoca, filho da terra. E aí eu queria voltar, eu queria ter minha construtora, era uma febre naquela época, todo engenheiro queria ser empresário, e eu também queria. Então a Angélica, ela não sabia, bom, ela é muito inteligente, é uma mulher assim, muito inteligente, mas ela, de geografia ela nunca foi boa, ela não sabia para que lado ficava Rondônia, mas ela estava tão apaixonada que ela disse, eu vou com você para onde você for, né? Então, terminei o curso e vamos lá para Porto Velho. Aterrisei lá com Porto Velho com 3 diplomas. O diploma de engenharia, uma mulher e uma filha. E aí eu fui logo atrás de abrir uma construtora. Então, eu cheguei em casa com papel na mão. Era um contrato social, não é? Com papel na mão de uma empresa. Eu não tinha experiência, eu não tinha amigos importantes e nem tinha dinheiro. Eu só tinha um sonho, muita disposição para trabalhar. E eu acreditava mesmo que não tinha limite para mim. Todos os obstáculos eu era capaz de vencer. E assim nós começamos. A Angélica terminou farmácia e trabalhava na Caixa Econômica. E eu trabalhava, então, na minha empresa. E no começo não foi fácil, como todo começo, né? E até porque eu era bem magrinho, tinha 24 anos, mas parecia um garoto de 18, 19 anos. Né? Até o pessoal acreditar que eu era engenheiro, demorava um pouco. E aí eu fui, e até que eu, então, comecei
a fazer um contrato, outro, e comecei a ter uma condição financeira de já desfrutar, sair com a família de férias, compramos uma casa, mandamos reformar, né, já trocamos o carro. Então, toda aquela coisa de um padrão melhor, a gente foi conquistando. E eu gostava muito daquela coisa como eu fazia muita divulgação na imprensa dos meus empreendimentos, então não faltava convites, os 10 mais, era isso, era dar entrevista na televisão, e saía no jornal, tudo isso me encantava, eu achava que estava no caminho certo. E aí, quando eu comecei, de fato, a ter uma condição financeira melhor, na verdade, era a primeira vez que eu pegava em dinheiro na mão, eu também comecei a sair com meus amigos. Eu, no meio da semana, 1 ou 2 vezes, eu saía com os amigos, e a gente saía para farrear, e aquelas farras, a gente saía para farrear, e aí, tudo que envolve as farras, a bebedeira, a gente se envolvia. Então, quando chegava em casa, a Angélica me confrontava, me perguntava onde eu estava, o que eu estava fazendo, e eu sempre tinha uma desculpa, né? Eu estava em reunião, eu tenho muitos negócios importantes para tratar, contatos, eu não posso, você tem que entender que a vida social é essa, né? E a Angélica, muitas vezes, geralmente ela não era de ficar criando caso comigo, não era aquela ciumenta de ficar pegando no meu pé, mas ela sabia fazer umas perguntas difíceis de responder. De vez em quando ela fazia uma pergunta, daqui a pouco fazia outra, daqui a pouco fazia outra. Quando eu menos esperava, eu estava me contradizendo. Eu fico pensando que se ela não fosse farmacêutica, ela podia ser investigadora, porque ela sabia fazer as perguntas certas. E aí, quando eu me via pressionado, acuado, o que eu fazia? Já não tinha mais argumento, o que eu fazia? Eu gritava com ela. Eu batia a porta, eu chamava um palavrão. Eu dizia muitas vezes, eu estou aqui lutando para dar o melhor para vocês, para dar para os meus filhos o que eu não tive, eu quero dar uma condição melhor para vocês, e você fica aí querendo saber onde eu estou, o que eu estou fazendo, não é? Então, assim terminava a confusão, porque a Angélica não gostava de gritaria e tudo, então ela se aquietava e eu assim achava que estava administrando bem. Mas aí, como todo negócio, tem o seu tempo bom e o seu tempo difícil. E eu, na minha inocência, achava que estava realmente tudo na minha mão e que eu era capaz de vencer. Eu entrei num empreendimento, que era um empreendimento muito grande, e nesse momento em que eu decidi entrar nesse empreendimento, a Angélica teve acesso ao contrato e ela não achou que ela achou que eu não devia entrar nesse empreendimento. Era um negócio muito grande, era um passo maior do que a minha perna, mas eu era muito ambicioso, eu queria muito crescer rápido, e aí eu queria fazer aquele negócio. Era uma pessoa muito importante na sociedade, era um homem, um magistrado, experiente, 40 anos mais velho do que eu, era uma pessoa assim que ele dizia para mim, olha, eu vou fazer de você um homem rico, eu vou fazer por você o que nem seu pai faria. E esse contrato, de fato, era um contrato que tinha muitas falhas. Ele me autorizou a fazer o empreendimento, o loteamento, os empreendimentos em cima da área, verbalmente. Eu, inocente, cheio de ganância, não é? Porque se eu fosse prudente e tivesse ouvido a minha esposa, eu não tinha entrado naquilo. Mas eu queria mostrar para ela também que eu tinha razão, e que ela não sabia crescer, e que ela estava me atrapalhando. E eu entrei, e o negócio foi muito divulgado, muitas pessoas terceiras de boa-fé envolvidas. De repente, aquele negócio deu para trás. Eu já tinha pago 35% do empreendimento, quando eu perdi a capacidade financeira de pagar, e aquele senhor me tomou toda a terra de volta, e eu fiquei com todas aquelas pessoas, comprometido com todas elas, com contratos, sem ter o que dar para elas. E aí começou a ter problemas judiciais, pela primeira vez, oficial de justiça, advogados, cheguei a ter ameaça de morte. Aí comecei a andar com pessoas, com segurança, contratei pessoas com histórico mesmo de assassinato, para andar armado comigo. Quer dizer, aquele garoto inocente, de repente, estava envolvido numa confusão. Já comecei a fazer negócios propositadamente desonestos para tentar sair daquela confusão. Era uma loucura, estresse tremendo. Em casa a gente já não tinha mais ambiente.
Eu comecei cada vez mais me distanciar de casa, evitava entrar no quarto e dormíamos em quartos separados, a maioria das vezes. E foi nesse contexto que eu fiquei sabendo que aquele senhor, ele tinha umas pessoas que aconselhavam ele, pessoas que faziam trabalho ocultista, espiritualistas, e eu disse, não, eu vou atrás também, eu quero também isso, eu tenho que dar um jeito de lutar contra esse homem. E aí eu fui lá, uma senhora botou búzios, cartas, e ela foi me dando orientações para eu ir nas encruzilhadas, cachoeiras, cemitério, e fiz de todo tipo de coisa, e cada vez mais a nossa vida ficava complicada. E nesse ambiente, num carnaval, numa festa de carnaval, sozinho, não é, com a turma, sem a Angélica, pela primeira vez, eu aceitei experimentar drogas. Eu não sei, talvez o que eu estava vivendo naquele momento era uma coisa assim tão complicada que, de repente, uma experiência nova, não é? E eu experimentei e gostei da experiência. Gostei tanto que no outro fim de semana eu mesmo fui comprar para usar. E depois comecei a usar no meio da semana e com o passar do tempo eu percebi que era diariamente. E com o passar do tempo já não era mais para farrear, eu já sentia necessidade. E aí eu passava a noite me drogando, muitas vezes dentro de casa, às vezes fazendo viagens como justificativa para ir visitar a obra, mas eu queria estar longe de casa para me drogar. E aquilo começou a me dominar, acordava tarde no outro dia, e os negócios foram ficando cada vez na mão de outras pessoas, e cada vez mais difíceis. Foi então que eu decidi parar, eu queria me organizar, cuidar da minha família. Já tinha nascido o Felipe, meu filho homem, depois nasceu a Júlia, e aquilo, os dias passavam que eu nem percebia, porque era tudo em função. Quando chegava 18 horas, eu já estava ansioso para começar a beber e me drogar. E aí, eu tentei parar, e foi quando eu descobri que eu não tinha o controle. Que eu não tinha mais o controle, que aquele garoto que acreditava que estava tudo na mão dele, agora estava os bancos, devendo muito em bancos, sem condição de pagar nem os juros, sem condições de negociar. Eu não conseguia controlar o vício. E aí, chegou um dia de manhã, eu olhei no espelho, e eu não queria acreditar que eu estava envolvido naquela situação. Olhei no espelho e olhei para mim e comecei a chorar. E aí eu vi que eu precisava de ajuda, mas os meus amigos que eu convivia com eles eram amigos de farra, pessoas que a gente saía para conversar, coisa de mulher, futebol e tal, coisas superficiais. Eram negócios. Eu não tinha amigos verdadeiros que eu pudesse abrir o meu coração, confiar neles e dizer, olha, eu preciso de ajuda. E eu não queria também que meus parentes soubessem, eu não queria dar esse desgosto para os meus pais. Eu escondia de todo mundo. Eu tinha vergonha daquilo que eu estava fazendo. E aí então eu decidi contar para a Angélica. E contar para a Angélica era muito difícil. Admitir para ela que eu estava quebrado, que o negócio não deu certo. Admitir para ela que eu estava viciado em drogas, quando lá em casa nem se mencionava isso. Era um tabu. Mas eu não tinha outra alternativa. Depois de uma briga, como era frequente lá em casa, eu disse, Angélica, eu estou doente. Como assim? Eu estou doente. Eu preciso de ajuda. A minha história de família, como disse a Helena ontem, a história de origem, é bem diferente da do Zé Carlos. Eu sou a caçula de 7 irmãos, nasci no interior do Ceará, e como toda caçula, né? Tudo melhor era para mim, eu sempre fui muito bem cuidada, e as coisas sempre deram muito certo. Sempre passei de ano, passei no vestibular da primeira vez na Universidade Federal do Ceará, e sempre fui extrovertida. E eu lembro que ele conta que tinha um monte de lugar vago, que eu sentei bem na frente dele, mas, na verdade, foi por acaso mesmo, tá? Não foi de propósito. Eu cheguei, olhei, não tinha chegado nenhuma amiga ainda, aí eu peguei o bandejão e me sentei lá. Quando eu levantei a cabeça, estava aquele rapaz moreno, ele também tinha o cabelo encaracolado. Eu olhei para ele e falei, que rapaz bonito. Olhei para a boca dele e falei, meu Deus, que boca linda, eu vou dar um beijo nessa boca.
Foi meu primeiro pensamento. Vou dar um beijo nessa boca. Mas ele não levantava nem a cabeça, era ali comendo e nada. Eu falei, meu Deus, ele vai já terminar e ele não olha para mim, nada, né? Não vai acontecer nada. E aí veio aquele bendito mosquitinho, né? E vai pousando no meu copo de leite. Aí ele abanou, aí eu, é agora. Lancei aquele olhar assim que não deixava dúvida, né? E aí ele meio tímido, né? Olhou para mim também e tal, mas levantou e saiu sem dizer uma palavra. E aí, quando as minhas amigas chegaram, eu disse para elas, rapaz, eu conheci um rapaz e eu vou namorar com ele. Aí as meninas, como é o nome dele? Eu falei, não sei não, mas eu vou namorar com ele. E aí ficamos, era no almoço e no jantar, a gente se olhava e tal, mas nada de se aproximar. Eu falei para as minhas amigas, eu falei, ó, é o seguinte, se der uma semana, eu só vou dar uma semana de prazo. Se ele não me procurar, eu vou lá falar com ele. Aí as meninas, você não tem coragem? Eu falei, tenho sim. E aconteceu exatamente assim, deu uma semana... Não, ele não me procurou, aí eu disse, pronto, é hoje, acabou o prazo, né? Então, fui lá, ele lá todo tímido, eu cheguei, oi, tudo bem? Como é que vai? Como é teu nome? Aí ele falou, Zé Carlos, eu falei, meu nome é Angélica, eu faço farmácia. Eu já estava na especialização bioquímica. Falei, eu terminei farmácia e tal, ele, não, eu faço engenharia civil. E, bom, conversa aí, resumindo, a gente começou a namorar, e depois eu fiquei grávida, e logo em seguida nós casamos. Nós já queríamos casar, na verdade. Eu gosto sempre de registrar isso, porque a Raquel veio com um presente. Assim, em nenhum momento ela foi rejeitada, porque nós já pensávamos em casar. Então, quando eu engravidei, meio que apressou, mas foi muito bom. E eu casei apaixonada, eu casei para ficar casada, porque eu tinha um exemplo dos meus pais, eles viveram juntos 64 anos. Então, sempre foi essa a minha ideia, né, de casar e ficar casada. E apaixonada, quando ele disse que ia morar em Porto Velho, meu Deus, como é que é? Porto Velho é um daqueles 3 territórios, mas eu não me lembrava onde era, mas eu vou com você. Acho que se ele dissesse assim, Angélica, vamos para a Lua morar lá? Eu falei, vamos, né? Estava tudo certo. E assim aconteceu, a gente foi para Porto Velho, chegando ali... bom, quando eu terminei farmácia, eu não tinha dinheiro para montar laboratório nem nada. Então, eu tinha feito concurso da Caixa Econômica, fui chamada e fui trabalhar lá. Quando eu fui para Porto Velho, eu já fui transferida. Então, comecei a trabalhar, eu já tinha aquela minha rotina, eu era secretária do superintendente, trabalhava muito e tal, e ele começou nesse mundo empresarial. E quanto mais ele crescia, mais ele se afastava de casa. E assim, nós éramos muito diferentes. Ele tinha os sonhos dele, de ficar rico, de fazer grandes coisas. E eu não, eu era aquela pessoa, eu sou ainda. Eu melhorei um pouquinho, né, amor? Mas eu sou muito de dar um passinho de cada vez, sabe? Eu não gosto de correr risco, eu sou bem... E aí, isso confrontava muito, porque ele chegava com os projetos e tudo, e eu olhava aquilo e falava assim, Zé Carlos, esse negócio não vai dar certo, não. Aí ele, para provar que ele estava certo e eu estava errada, ele ia mesmo sem ouvir qualquer argumento meu. Eu, por meu lado, também não tinha a menor sabedoria, porque eu podia até tentar explicar melhor, mas não, eu já dava aquela palavra bem negativa, isso não vai dar certo. E aí o negócio não dava certo mesmo, e nós começamos a nos afastar, e eu cumpri aquele horário, depois vieram os filhos, e eu costumo dizer que nós éramos como 2 linhas paralelas, que andavam juntos, nunca se encontravam. Porque ele tinha a vida dele e eu tinha a minha vida. Ele tinha os sonhos dele e eu tinha os meus sonhos. A gente compartilhava a mesma casa, mas nós não tínhamos, de fato, um lar. E... Eu posso... Por que você quer me dar esse microfone com fio? É porque... Ficar aqui para o pessoal me ver, né? Rapaz. Então... Quando a gente, ele se envolveu em todo esse negócio muito grande, de fato, eu percebi, né, com esse discernimento que Deus dá para a mulher, eu percebi esse negócio está demais, Zé Carlos. Ele, não, mas vai dar certo, porque eu vou ser capaz, o senhor lá me falou que vai me ajudar e tal. Bom, resumindo, isso foi um desastre na nossa vida, porque chegamos a esse ponto em que ele contou. E
a nossa vida de brigas, de desentendimento, de distanciamento, né? Eu cuidava, imagina, eu trabalhava mais de 8 horas por dia, tinha 3 crianças pequenas, tinha que levar, buscar. Vocês, mulheres, podem imaginar o que é isso, né? Então, a minha vida já era assim, um corre-corre, que eu nem dava tempo de prestar atenção direito no que estava acontecendo com o Zé Carlos. Até que um dia, depois de uma briga, das constantes brigas, ele olhou para mim e disse assim, Angélica, eu preciso te confessar uma coisa. Aí eu disse, diga. Ele disse, olha, a empresa está falida, eu estou devendo em muitos bancos e não tenho como pagar, e eu estou há 4 anos dependente de drogas. Imagina a distância que estava entre nós, de tudo isso estar acontecendo com ele, e eu, a sua esposa, não saber. Eu fico hoje pensando, eu digo, meu Deus, como é que eu não percebi isso, né? Estava vivendo na mesma casa. Mas hoje eu sei, é que eu não olhava para ele, eu não prestava atenção. Eu já estava tão absorvida com as minhas atividades, com o que eu tinha que fazer, com as minhas responsabilidades, com o meu dia a dia, que eu não olhava em volta. Então, quando ele me disse isso, eu falei, olha, pela primeira vez na vida eu não tinha uma saída. Eu não tinha uma solução, porque eu sempre tinha uma solução para tudo. Mas, naquele momento, eu me perdi completamente. Fiquei perdida e a minha reação foi dizer para ele assim, olha, Zé Carlos, você que se envolveu nessa confusão, você que saia. Para mim, chega, eu não quero mais nem falar nesse assunto. Você vai seguir sua vida, eu vou seguir a minha. E tem mais uma coisa. Eu não quero nunca que os meus filhos saibam que o pai deles é o homem que você é. E nós nos separamos. Ele foi embora para outra cidade. E eu fiquei com os meninos, com o trabalho, com as dívidas. Eu lembro que o meu primeiro sentimento, quando ele saiu de casa, foi de alívio. Sabe aquela sensação de que me livrei de um problema? Mas os dias foram passando, e eu comecei, aquele sentimento de alívio foi sendo substituído por um sentimento de arrependimento. Falei, meu Deus, como que eu pude ser tão dura? Em nenhum momento eu tentei ajudar, eu procurei uma solução. E nada, e os dias passavam, e aquele sentimento de arrependimento começou a ser substituído por saudade. E eu comecei a sentir falta dele. E a gente não se falava, eu não tinha notícia nenhuma dele. E as coisas ficaram muito difíceis, porque os meninos adoeceram, e eu sozinha agora, né, já com essa tristeza, e cuidando dos meninos, e trabalhando. E um dia eu estava na casa da mãe dele, dos pais dele, e o telefone tocou, e eu percebi que era ele, eu peguei o telefone. E aí eu disse, oi, Zé Carlos, como é que você está? Ele disse, por que você quer saber? Nós não temos mais nada um com o outro. Você pode seguir a sua vida e eu vou seguir a minha. Não se preocupe que eu não vou mais envergonhar você. Assim, foi muito difícil aquele momento, sabe? Porque eu estava ali sem saber o que fazer, queria meu marido de volta. Eu estava muito ruim com ele, mas ficou muito pior sem ele. Eu queria o pai dos meus filhos de volta. Os meninos perguntavam para mim, mamãe, quando é que o papai volta? E eu não tinha resposta. Uma situação mesmo. E aí, depois de 6 meses que a gente não se falava, um dia o telefone tocou. E eu atendi, era ele. Quando eu saí de casa, eu fui para Boa Vista, mais para o norte. Minha irmã era médica e ela tinha uma clínica lá e já tinha me convidado algumas vezes para ir para lá. E eu fui para Boa Vista com um sentimento de revolta. A Angélica nunca me ajudou. Meus amigos viraram as costas para mim. Ajudei tantos políticos na época das eleições. Depois ninguém me ajudou.
Eu ia com sentimento de revolta, vou dar a volta por cima, lá eu vou estar longe dos ambientes de farra, vou trabalhar, me organizar, e vou mostrar que eu não estou derrotado. E quando eu cheguei em Boa Vista, fiquei na casa da minha irmã, as oportunidades foram muitas. Conheci muitas pessoas, mas era impressionante que tudo que eu começava dava errado. Eu tinha pressa, eu precisava de algum momento ter o dinheiro, enfim, não é? Mas nada dava certo. Tudo ia para trás. E eu comecei a entrar em desespero, já descobri onde é que tinha droga. Agora, sem dinheiro, pedindo dinheiro emprestado do meu cunhado, da minha irmã, para comprar drogas. E nesse contexto, passaram-se 3 meses, 4 meses, eu via que o meu cunhado, com razão, eu já via que eu estava sendo demais lá na casa, e eu não tinha para onde ir, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha como voltar. E foi então que eu estava a ponto de roubar para me drogar. E eu decidi, então, eu entendi, então, que não valia mais a pena. Que não valia mais a pena eu viver. Porque a Angélica não precisava de mim. Ela trabalhava, fazia 5 meses que eu não mandava um centavo lá para casa. Ela sustentava as crianças. Eu não era útil. Eu vivo, eu era um problema. E se eu tirasse a minha vida, eu era uma solução. E comecei a planejar isso. Quando um dia eu vou chegando na casa da minha irmã, e quando eu fui entrando na casa, eu ainda estava na varanda, quando veio, o vento bateu e trouxe o som de uma música. Era uma música cristã, porque falava de Deus, falava de Jesus. Eu não sabia, nem lembro que música era, até eu não tinha nenhum hábito de ouvir esse tipo de música, eu não tinha parentes que praticavam essa fé, nem amigos. Era uma coisa tão distante para mim, mas aquela música, de certa forma, ela me fez parar, e enquanto eu ouvia, passou assim como um filme a minha vida. Quando eu era garoto, cheio de sonhos, não é? Minha mãe ali lavando roupa, meu pai se esforçando para nós estudarmos, a minha faculdade, o meu casamento, meus filhos, a minha empresa, tudo que eu havia empreendido, tudo que eu havia feito tinha dado em nada. Eu havia fracassado nas amizades. E naquela noite, pela primeira vez, eu entendi que a culpa não era da Angélica. A culpa não era dos amigos que tinham virado as costas para mim. A culpa era minha mesmo. Eu havia feito as escolhas erradas. Eu havia tido todas as boas oportunidades. Eu havia feito as coisas erradas. Naquela noite, tudo que eu queria era que o tempo pudesse voltar. Eu pudesse voltar de novo a ser garoto, e que tudo não tivesse passado de um sonho. E eu pudesse construir de forma diferente a minha vida. Na manhã seguinte, quando eu me levantei para tomar o café da manhã, eu estava sozinho na mesa, quando a senhora que servia na casa se aproximou, com uma Bíblia na mão. Eu nunca tinha visto aquela senhora com uma Bíblia. Ela nem ler sabia. E ela chegou perto de mim e disse: seu Zé Carlos, eu ganhei essa Bíblia de presente da minha ex-patroa. O senhor podia ler um trecho dela para mim? E eu, pela primeira vez, eu peguei uma Bíblia na mão para ler. Abri mais ou menos no meio dela e li um texto que nunca mais eu esqueci. Estava escrito ali: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a correntes de águas, cujas folhas não caem, que dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Essa palavra explodiu aqui dentro do meu coração.
Tudo que eu queria era ter dado certo, era fazer as coisas certas, era ter minha família. Dias depois, o meu cunhado pediu que eu fosse a um despachante para resolver um problema do carro dele, e quando eu cheguei para ser atendido, o despachante estava ocupado atendendo umas pessoas, e eu então peguei ali uma revista que estava sobre a mesa, e comecei a ler enquanto eu esperava para ser atendido. E era uma revista cristã, chamada Revista A Voz, publicada por uma associação cristã de profissionais, executivos, empresários, chamada Adonep. E eu, então, peguei essa revista para ler, não sabia do que se tratava, mas ali eu li a história de um médico. O próprio médico contava que ele havia passado por uma experiência muito difícil, e até parecida com a minha, pelo que eu lia. Mas ele havia tomado uma decisão, dizia ele, de entregar a vida dele nas mãos de Jesus. E que 3 anos depois, Deus já havia dado a ele tudo o que ele havia perdido e muito mais. Quando eu li isso, eu pensei, se isso aconteceu com um médico, eu vi a foto dele, da família dele, do hospital dele, a cidade onde ele morava. Digo, se isso aconteceu com esse homem, pode acontecer comigo também. 3 anos eu pensei, eu tenho 31, com 3 eu vou ter 34, estou novo ainda. E nessa expectativa, com esses pensamentos, eu fui atendido pelo despachante, e ele viu meu interesse e me convidou para um jantar. Era um jantar dessa associação, a Adonep. Ia acontecer dali a alguns dias, no hotel. E eu saí daquele despachante com um convite na mão. E fiquei esperando o dia, era uma sexta-feira. Eu nunca vou esquecer esse bendito dia. Dia 11 de outubro de 1991. Eu cheguei no hotel, não sabia o que ia acontecer. Daqui a pouco, eu percebi que não tinha bebida alcoólica. E umas pessoas cantaram uma música. Depois um comerciante foi à frente e começou a falar de como Deus era presente na vida dele. Como Deus o ajudava na sua família, não é? Nos seus negócios. E enquanto aquele homem foi falando, foi entrando dentro de mim uma fé, uma convicção, uma certeza de que a minha vida não estava no fim, que ainda havia uma esperança, que eu ainda podia começar de novo. E isso foi tão forte que eu não conseguia conter a emoção. As lágrimas vieram, e eu naquela noite, não sabia direito o que estava acontecendo, mas eu naquela noite, da mesma maneira que aquele médico, aquele comerciante, eu também tomei a decisão de entregar a minha vida nas mãos de Jesus. A decisão mais importante da minha vida, eu não tenho a menor sombra de dúvidas. Arrependido dos meus pecados, eu recebi esse Jesus no meu coração. Aqueles homens oraram por mim, e eu voltei para casa sentindo uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Era uma coisa assim tão gostosa que eu não queria nem dormir para não perder aquela sensação. E na manhã seguinte, quando eu acordei, que eu saí no jardim da casa, eu tinha a sensação assim de que, sabe, que o sol, o verde era diferente. E aquela paz continuava dentro de mim. E quando chegou de noite, quando chegou na noite daquele dia 12, eu percebi que aquela vontade de me drogar, que há 4 anos me dominava, já não me dominava mais. Nunca mais eu voltei a colocar droga no meu corpo. E eu fiquei tão maravilhado com aquilo, tão maravilhado, porque eu digo, isso é muito real, deve ser esse Jesus que eles falaram, deve ser esse Jesus que está dentro de mim. E aí eu comecei a ler a Bíblia, peguei aquela Bíblia daquela senhora, comecei a ler, e parecia assim, tudo fazia sentido, tantas coisas novas, aprendendo. Descobri que tinha uma igrejinha pertinho da casa da minha irmã, comecei a frequentar ali. Eu queria ir todo dia para a igreja, às vezes eu olhava lá na porta, ver se estava aberta. Teve dia que eu vi aberta, fui, só estava a faxineira lá limpando. Eu digo, minha irmã, olha um pouquinho aqui comigo. Sabe assim, uma sede,
uma paz, até os palavrões que eu dizia normalmente já não dizia mais. Eu mesmo me admirava com a tranquilidade que eu estava sentindo. A minha irmã olhou para mim e disse assim, Zé Carlos, tu está tão diferente. E aí eu entendi que era da vontade de Deus que eu tentasse reconstruir o meu lar, que eu tentasse voltar para casa para criar os meus filhos. E eu decidi ligar para a Angélica. Orei, falei com Deus, pedi para Deus tocar no coração dela para preparar. 6 meses tinham se passado. Liguei, lá do outro lado da linha, quando ela atendeu, eu disse, Angélica, se você concordar, eu quero propor para você, nós irmos juntos para Fortaleza e começar tudo de novo lá. E do outro lado da linha, ela sem saber o que estava acontecendo comigo, sem saber as mudanças, eu nem saberia explicar para ela aquilo. E eu também não queria prometer nada, porque muitas vezes eu já havia prometido e não tinha cumprido. Simplesmente eu disse, se você concordar, nós vamos junto para Fortaleza começar tudo de novo lá. E do outro lado da linha ela disse sim. E eu louvo a Deus pela vida dela. Agradeço muito a Deus pela vida dela. E tudo que eu fizer por ela é pouco. Porque ela decidiu lutar pelo marido dela, lutar pelo casamento dela, pelo pai dos filhos dela. Mesmo sendo um homem gritão, que chamava palavrão, um homem viciado, ela não sabia que eu tinha mudado, nem eu sabia direito o que estava acontecendo comigo, mas ela disse sim. Na verdade, quando o telefone tocou, que eu vi que era ele, foi uma alegria só, porque eu já estava querendo muito, né? E aí ele fez essa proposta, eu disse, sim, volte. Quando é que você volta? E aí ele disse, eu vou esperar um avião da FAB para pegar uma carona, porque ele não tinha dinheiro para comprar passagem. E eu fiquei muito feliz, fiquei na expectativa. E alguns dias depois, a irmã dele ligou e disse assim, Angélica, o Zé Carlos está voltando para casa, né? Eu falei, tá, eu estou muito feliz. Ela disse, ele te falou alguma coisa, contou alguma novidade, alguma coisa? Eu falei, não, o que é? Ela falou assim, sabe o que é, Angélica? É que agora tudo do Zé Carlos é Jesus. Assim, se alguma coisa dá certo, foi Jesus que fez. Se não dá certo, é porque Jesus não quis. Aí eu parei e falei, como? Agora deu, agora além de falido, drogado, doido. Que história é essa? A gente não tinha assim, nenhum conhecimento, nem frequentava mais igreja depois das crianças, da correria, a gente ia na igreja uma vez na vida. Então, não tínhamos nenhum conhecimento dessa vivência com Jesus. E aquilo ainda me despertou mais a curiosidade, né? E quando ele chegou, um mês depois, ele chegou e eu me lembro que a primeira coisa que me chamou a atenção nele foi o olhar. O olhar dele estava tão diferente de quando ele tinha saído de casa. Sabe, era um olhar assim doce, amoroso. E eu achei bom aquele olhar, né? E os dias foram passando, a gente morava num condomínio de casas, e ele era muito orgulhoso, assim, ele sempre foi aquele, quando ele chegava, ele pagava tudo, ele era o cara. E aí, no dia seguinte, ele pegou uma Bíblia pequenininha, botou debaixo do braço, eu disse, onde é que tu vai? Aí ele disse, eu vou para ali, para aquela igreja. Eu falei, qual igreja? Aquela ali? Tinha uma igreja na esquina do nosso condomínio. Era uma igreja bem pequenininha, uma Assembleia de Deus daquelas mesmo, bem humilde. Aí eu falei, para aquela igreja? Ele falou, eu vou lá. Aí pegou a Bíblia, botou debaixo do braço e saiu no meio da rua. Todo mundo conhecia ele no condomínio. E ele a pé, porque a gente não tinha mais carro, e ele foi a pé para essa igreja.
Eu lembro que isso me impactou muito, porque eu disse, meu Deus, está acontecendo alguma coisa muito diferente, não é a mesma pessoa. E a maneira como ele tratava, ele ouvia os hinos lá, botava no som, né, aqueles hinos assim, bem fervorosos e tal. Aí eu ia lá, tirava, botava Chico Buarque. Aí dizia, pronto, agora eu quero ver, ele vai dar um maior grito, ele vai fazer alguma coisa, bater porta, chutar. Quando eu falo isso, ninguém acredita que é ele, né? Mas ele chutava mesmo, dava murro na parede quando ele ficava com raiva. Aí eu esperava aquela mesma reação, né? E aí ele já não dizia nada. E eu, poxa, tem uma coisa muito legal acontecendo mesmo. E um dia, assim, depois desses episódios, eu disse assim, eu não sei nem o que aconteceu contigo, não, mas tu é outro homem. E aí ele disse que se alegrou, porque na Bíblia tem isso, né? Que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam, se passaram, e tudo se faz novo. E aí ele disse, bom, então vamos voltar para Fortaleza com as crianças, vamos só esperar terminar o ano letivo. E ele disse assim, olha, eu vou antes para procurar apartamento e a escola. Então, sente aqui. Diga para Deus como é que você quer o seu apartamento lá em Fortaleza. Aí eu disse, o quê? Diga para Deus como é que você quer seu apartamento. Eu falei assim, é assim? A gente pede e dá tudo certo? Ele disse, Eu falei, então tá, então põe aí, ó. Eu quero na aldeota, 3 quartos, dependência de empregada, suíte, varanda. Aí ele foi anotando. E eu olhava aquilo, né? Meu Deus, que família, tudo novo. E ele foi para Fortaleza, e chegando lá, ele viu que o dinheiro que a gente tinha não dava para comprar esse apartamento, né? E aí ele me ligou um dia e disse assim, Angélica, é o seguinte, ó, Jesus vai dar o apartamento que a gente pediu. Só não é agora, porque Jesus tem o tempo dele e tal, não sei o quê. Aí eu falei, meu filho, compre de 2 quartos, não tem problema, o importante é que a gente vá embora e tal. Só que no dia seguinte, ele conta que quando ele pegou o jornal, saltou assim aos olhos um apartamento do jeito que a gente tinha pedido, pelo dinheiro que a gente tinha. Porque uma pessoa tinha comprado e foi transferido para São Paulo e teve que vender muito abaixo do preço. E aí ele foi rapidamente lá, né? Fechou negócio, e aí me ligou, tirou foto, me ligou. Olha aí, Angélica, Deus deu o apartamento do jeito que a gente pediu. Eu falei, é mesmo? Amor, tem 3 quartos? Tem. Dependência de empregada? Tem. Varanda? Tem. Eu falei, armário embutido? Ele falou, peraí, armário embutido não estava na lista. Você não pediu armário embutido. Eu falei, meu Deus. Bom, mas aí nós voltamos para Fortaleza com as crianças. E à medida que o Zé Carlos lia a Bíblia, ele foi descobrindo segredos maravilhosos, né? Porque a Bíblia é um livro prático, é um livro para a gente ter, não é um livro religioso. E aí ele leu na Bíblia que tudo que ele plantasse, que ele semeasse, ele ia colher. Então ele decidiu semear boas sementes em mim. Sementes de amor, de carinho, de respeito. Eu lembro que eu fumava de muito tempo. Eu comecei a fumar com 13, 14 anos. E já fazia muitos anos que eu fumava. Eu sabia, claro, que ele agora já não gostava, ele não fumava, né, as crianças. E eu fumava em casa e tal. E ele nunca disse nada. Nunca mandou parar, nunca falou nada. Até que um dia eu tive a minha primeira experiência com Deus. Eu estava assim, quase dormindo, e aí me veio aquele pensamento assim, a partir de amanhã eu não fumo mais. Eu achei estranho, porque eu não estava nem pensando em cigarro. E fui para a caixa no outro dia trabalhar, com a carteira de cigarro na bolsa, e deu aquela hora que era comum a gente fumar, ia para a copa, tomar um cafezinho, fumar. E aí eu não senti desejo de fumar. E deu outro dia, e nada. E eu, admirada, eu nem joguei o cigarro fora, porque eu achei que qualquer hora eu ia voltar a fumar. Mas eu percebia o seguinte, né? Eu dizia assim, ele deve estar notando que eu não estou mais fumando, né? Mas ele não perguntava, e aí, deixou de fumar? Não estava mais fumando, não? Essa ansiedade que às vezes a gente tem. Não, ele fazia de conta que nem estava vendo que eu não estava fumando. Até que 10 dias depois que eu realmente não tinha fumado, eu cheguei para ele e falei, faz 10 dias que eu não fumo. E nunca mais fumei. Foi uma experiência muito legal. E, assim, ele me chamava para os lugares e eu dizia, não vou, não. Vamos para a igreja? Não, vou, não. Vamos para a Donep? Vou, não. Aí,
Para todo lugar que eu chamava, ele ia. Todos. E eu sabia que eu levava ele para lugares que hoje eu tenho noção de como era difícil para ele ir. Imagina um dia eu levei ele para dançar quadrilha. Eu sou, como boa cearense, eu gosto muito de forró. Então, eu não, vamos dançar. E ele lá, coitado, dançando quadrilha. E os meus irmãos, né, já para espicaçar mesmo, falaram, você nunca vi crente dançar quadrilha. Aí ele disse, olha, eu estou aqui, não é pela quadrilha, eu estou aqui pela minha esposa. Aí, bom, e aí muitas coisas que eu fazia ele ir. Outro dia eu levei ele para um show do Caetano Veloso, lá em Fortaleza, lá no Parque do Cocó. No tempo que inauguraram o Cocó, que tinha aqueles shows lá e tudo. E eu, baixinha, aquela multidão, aquele fumacê, aquela coisa toda. E aí eu, Zé Carlos, eu não estou vendo nada, me bote aqui no tum-tum. Aí ele me botou no tum-tum, e eu lá dançando e cantando e tal, toda animada. Quando eu olho para baixo, está o Zé Carlos orando. Senhor, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. A minha família te pertence. Eu sou de Jesus, minha família é tua, Senhor. Olha, Satanás, eu te repreendo. Aí, quando ele fez assim, foi bem na hora que a música parou, né? Que eu olhei para baixo e falei, tu tá ficando louco? Isso é lugar de orar. Meu Deus do céu, eu vou te levar para um hospício. E aí fomos para casa e tudo. E é lindo como Deus tem misericórdia da gente, vai compreendendo, né? Ele vai amando cada um de nós de uma maneira muito especial e única. A paciência que Deus teve comigo é impressionante. Ele foi me cercando, ele foi se mostrando real, verdadeiro, poderoso na minha vida. Eu tive uma experiência também muito forte, eu fui fazer um exame de rotina e foi detectado que eu estava com um cisto no ovário. E quando eu cheguei em casa, cheguei triste, porque era um cisto no ovário esquerdo, e eu já tinha feito uma cirurgia de um cisto no mesmo ovário, quando eu era solteira. Aí eu cheguei abatida, o Zé Carlos disse, o que foi? Eu contei, ele disse, você crê que se eu orar por você, Jesus pode te curar? Eu disse, creio. Eu tinha que crer, eu não tinha como não crer, porque o Zé Carlos era o milagre, né? Aí ele orou por mim e tal. E 15 dias depois eu voltei para fazer uma nova ultrassom. E quando a médica começou a fazer o exame, né, passou e falou assim, olha, não tem mais nenhum cisto. O cisto desapareceu. Aí eu disse assim, glória a Deus. Primeiro glória a Deus que eu dei na vida, né? Eu falei assim, glória a Deus. Aí a médica olhou e falou assim, olha, às vezes, acho que ela se espantou com glória a Deus, né? Aí falou, olha, às vezes, esse tipo de cisto, ele se dissolve naturalmente. Aí eu disse, olha, doutora, pode até ser, mas esse daqui foi Jesus que curou. Meu coração já tinha nascido a fé, né? E como a palavra de Deus sempre se cumpre, o Zé Carlos estava semeando, ele tinha que colher. Então, eu comecei a ficar constrangida de só dizer não para ele. Então, comecei a ir com ele também. Ia primeiro no jantar da Donep, no chá e tal. Depois, comecei a ir à igreja. E um dia, eu estava na igreja, já depois de algum tempo, e eu estava, nesse dia, o louvor era um louvor que eu acho que muita gente aqui conhece. Talvez até o Daniel, que cantou os hinos, dizia assim, por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. E aquela música me comoveu de um tanto. Aí eu comecei a conversar com Deus, né? Eu falei assim, Deus, eu tenho vindo aqui à tua igreja, eu tenho ido na Donep, e as pessoas dizem assim, porque Deus falou comigo, Deus me disse assim, Deus me disse aquilo. Eu quero saber, Senhor, se é verdade que você fala. Porque eu vou fazer uma pergunta e eu quero uma resposta. Eu quero saber, Senhor, se eu tenho que ter essa mesma fé do Zé Carlos. Se eu preciso entregar a minha vida nas tuas mãos, te receber como meu Senhor e Salvador.
Porque eu achava que Jesus tinha sido muito bom para o Zé Carlos, que estava com muitas dificuldades, tinha sido muito bom para algumas pessoas que eu via dando testemunho que estavam muito enfermos, ou que estavam, sei lá, com muitas dificuldades de relacionamento. Mas eu não. Eu me achava tão sabida. Eu administrava tão bem minha vida. Estava tudo tão certo. Será que eu precisava mesmo me submeter à vontade de Deus e recebê-lo como meu Salvador e meu Senhor? Eu queria saber o que é que Deus pensava sobre isso. E a minha pergunta foi exatamente essa. E aí eu abri a Bíblia e li Provérbios 3, versículos 5, 6 e 7, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aí eu vi que Deus falava. Só faltou dizer o CPF, não é verdade? Meu Deus, quando eu li isso, eu falei, Deus, é verdade que você fala? E aí eu comecei a chorar e me emocionar muito. E o Zé Carlos do meu lado, né, sentado lá, ele disse que nem que respirava, que era para não atrapalhar a ação do Espírito Santo, né? Ele ficou duro lá, e eu chorando, e lendo a Bíblia e tal. E lá na nossa igreja tinha uma galeria, no fundo, assim, e eu sempre, quando eu ia à igreja, eu ia para lá, que era para não fazer muita amizade com as pessoas. Eu queria ficar distante. Então, eu estava nesse dia, nessa galeria, nesse mover, nessa conversa com Deus, vendo que Ele era real, que Ele falava mesmo, respondia nossas questões, nossos questionamentos. Aí, naquele dia, o pregador falava sobre Zaqueu. Eu nunca tinha escutado a história de Zaqueu, mas Zaqueu era baixinho, assim como eu. E ele ouviu falar que Jesus ia passar na cidade dele. Aí ele subiu numa árvore para ver Jesus. Ele só queria ver Jesus. Coisa linda, né? Ele só queria ver Jesus. E aí Jesus, quando vai passando, olha para cima, fala com Zaqueu, chama pelo nome, diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E o pregador falava aquilo, mas no meu coração era como Jesus dizendo assim: Angélica, desce dessa galeria, porque hoje me convém pousar na tua vida, no teu coração. Hoje é o teu dia. E ali eu não tive dúvida, muito emocionada, eu levantei sozinha, desci. Quando ele perguntou quem queria entregar a vida dele, a sua vida a Jesus. E eu desci e fui à frente chorando, tomar a decisão mais inteligente que eu já tomei até hoje. Eu decidi seguir a Cristo. Decidi colocar a minha vida nas mãos dele. Naquele momento, aquelas duas linhas paralelas, elas finalmente se encontraram. Nós passamos a ter o mesmo Deus, a mesma fé, o mesmo Senhor, os mesmos projetos, os mesmos sonhos. Eu estava ali agora com o Zé Carlos, antes de chegar. Eu falei, meu Deus, quanta coisa você fez desde aquele dia que nós decidimos caminhar contigo, como casal, como família. Quanta coisa, eu jamais poderia imaginar que hoje nós estaremos aqui. Porque Deus é lindo e faz muito mais, muito além do que nós pensamos. Naquele dia, nós chegamos em casa. Foi uma festa na igreja, porque todo mundo já orava por mim, né? O Zé Carlos ia naquele centro, nas reuniões de oração, e pedia por mim. Então, a igreja toda já intercedia por mim. Então, foi uma festa linda, quando eu fui à frente. Quando nós chegamos em casa,
Os meninos muito alegres, os meninos já iam à igreja com a gente. Nós fomos para o quarto. E o Zé Carlos, a gente muito alegre, conversando, e de repente ele se ajoelhou no pé da cama e disse assim: Senhor, tem misericórdia de mim. E eu achei estranho aquilo. Aí ele disse: Angélica, eu quero contar para você, porque eu não aguento mais, eu não quero mais ter nenhum segredo com você. A partir de hoje eu não quero mais ter segredos, não quero mais ter nada escondido. Então eu quero te confessar que eu te traí com fulano, e começou a dizer o tanto de gente que ele tinha me traído. Vocês têm ideia? No dia que eu aceitei Jesus, parecia que aquilo estava, que ele não se aguentava mais para contar. E eu fiquei muito impactada com aquilo, olhei para ele ali de joelho, confessando. Aí eu disse, sabe, o meu sentimento, você me perdoa? Eu olhava para ele, claro que eu estava sentindo, acho que eu estava mais aturdida do que... Porque a impressão que eu tinha, queridos, era que aquele homem que estava contando não era o mesmo homem do passado, ele estava falando de outra pessoa. Meu sentimento era exatamente esse. Ele estava contando a história de outra pessoa. E aí, a partir dali, nós começamos a trabalhar com casais. Deus foi nos fortalecendo, nos ensinando a ser transparentes, a ser amigos, a ser companheiros. Eu agora, com todo que eu fui aprendendo da Bíblia, eu já não dizia, quando ele chegava, eu já não dizia, isso não vai dar certo. Eu dizia, vamos orar e Deus pode fazer dar certo. E hoje nós estamos aqui, felizes demais, gratos, muito gratos com o Senhor, porque, de fato, Ele fez muito mais do que nós pensamos. Quando compramos um apartamento, ainda sobrou um dinheirinho, e eu comprei um Fusquinha. Começamos de novo com um Fusquinha 73, bem velhinho, bem baqueado, que ele rodava durante a semana, no sábado tinha que ir para a oficina para rodar outra semana. Consegui um subemprego, ganhava pouquinho, era um bico, sem carteira assinada, mas assim, eu estava tão feliz, tão alegre, sabe? Não importava se era de Fusca, a pé, de ônibus. Sabe, eu estava tão feliz de poder criar os meus filhos, quando eu achava que tudo estava perdido. Poder reconquistar o amor, o respeito, a confiança da minha esposa. A minha alegria não dependia mais daquelas circunstâncias. E aí, eu comecei a perceber como funcionava mesmo. Era uma coisa muito prática o Evangelho. A gente orava e funcionava. Quando eu vi o que aconteceu com o apartamento, eu comecei a ter outras experiências. Eu lembro um dia, eu ia saindo de casa cedo para trabalhar, o telefone tocou, e quando eu atendi, era uma senhora oferecendo serviços de dedetização. E eu disse, olha, minha senhora, aqui o apartamento é novo, não tem insetos, mas você dedetiza carro, Fusca? Eu tinha visto uma barata no Fusquinha. E ela disse, detetizamos. E eu, quanto você vai cobrar para mim? Porque o dinheiro estava curto, né? Ela disse, traga que eu faço de graça para o senhor. Quando ela disse, traga que eu faço de graça para o senhor, a minha fé aumentou. Aí eu, no telefone, eu disse, olha, eu te abençoo no nome de Jesus, que todas as ligações que você fizer hoje, você vai vender. Desliguei o telefone e fui trabalhar. No final da tarde, quando eu cheguei, o telefone tocou, e era aquela senhora de novo. E quando eu atendi, ela disse, eu queria pedir para o senhor, se o senhor deixa eu ligar todo dia de manhãzinha para a sua casa. Eu pensei, digo, Angélica não vai gostar disso, né? A mulher ligando aqui. Por que você quer ligar? Ela disse, porque fazia dias que ninguém vendia nada aqui, mas hoje
eu vendi como nunca tinha vendido antes. E meus colegas vendedores querem falar com o senhor também. Então, isso era muito, muito forte. E eu, cada vez me envolvendo mais, eu fui fazer uma visita a uma parente da Angélica no hospital. Ela estava enferma, era um sábado. Ela estava diagnosticada de lúpus. E ela ia sair no dia seguinte para passar o Dia das Mães. Mas ela tinha que voltar para o hospital, porque a situação dela estava muito grave. E eu, ali, ela estava na maca, na enfermaria, eu cheguei, orei por ela, e eu falei assim, olha, a senhora vai para casa amanhã, mas a senhora não volta mais para esse hospital, porque a senhora está curada. Nunca mais aquela senhora voltou para o hospital. Então, era muito real isso. Isso tinha quebrado todos os meus esquemas, fórmulas matemáticas que eu tinha aprendido na engenharia. Sabe, eu estava vendo que existia um mundo que eu não sabia que existia. Algo muito real, muito poderoso. E aí, eu trabalhei, aí veio a Angélica teve essa experiência maravilhosa também de seguir a Cristo, né? E nós começamos a praticar em casa isso, e as crianças foram vendo, porque quando a gente tinha os conflitos, agora a gente pedia perdão ao outro, né? Quando tinha alguém enfermo, a gente orava. Quando tinha algum desafio, e nós começamos a fazer reuniões regulares lá em casa. Isso passou a ser uma cultura na nossa casa. E os meninos foram crescendo e, um a um, foram tomando as suas próprias decisões. Eles também foram decidindo seguir a Cristo. E assim as coisas fluindo, acontecendo, mas eu profissionalmente, já de muitos anos eu vinha com dificuldade. Depois que eu quebrei, eu fiquei ainda muito tempo que nada dava certo. E era impressionante uma coisa que acontecia comigo. Aonde eu entrava, murchava, dava para trás. Eu tenho a impressão que eu era uma daquelas pessoas, se tivesse uma planta, ela murchava. Eu fui para a casa da minha irmã, lá em Boa Vista, e eu percebi, sabe, eu estava em plena prosperidade, e de repente eu estava ali e a coisa foi para trás. Eu entrava numa empresa que tinha grandes possibilidades de prosperar, e a empresa ia para trás. Lá mesmo em Fortaleza, a empresa que eu entrei começou a ter dificuldades. Então, tudo dava para trás. Uma sequência, assim, com uma esterilidade, sabe? Não frutificava nada. Aí, eu comecei a orar por isso, eu e as crianças, e a Angélica. E quando nós começamos a orar para eu ter uma condição profissional melhor, eu fiquei desempregado. Aí eu perdi aquele já ruim que eu tinha, a empresa que eu estava foi indo mal, tal ponto que eu teve que demitir. E eu fiquei demitido, distribuí meu currículo para várias construtoras e fiquei esperando ser chamado. E os dias foram passando e ninguém chamava para uma entrevista. E aí, um dia a Angélica chegou em casa e eu estava no sofá, e ela olhou para mim e disse assim, olha, Zé Carlos, amanhã tu vai para a rua, vai fazer alguma coisa, vai vender, faça sanduíche, vai vender na praia, inventa alguma coisa para fazer. Em casa você não fica mais. Eu, no primeiro momento, assim, fiquei, como é que eu vou fazer? E lembrei que eu tenho um cunhado, irmão dela, que fabricava, lá no interior do Ceará, um refrigerante artesanal chamado cajuína. E ele fabricava cajuína. Eu disse, rapaz, vou vender cajuína para o Valdir. Tinha vários restaurantes lá perto de onde eu morava. Digo, eu vou distribuir cajuína aqui. E aí eu peguei aquelas cajuínas para vender. E eu então, eu botava as cajuínas no chão, na garagem. Eu nunca fui de venda, né? Então eu vou pedir para Jesus me ajudar a vender essas cajuínas. Aí eu comecei a orar, eu botava a mão sobre a cajuína de manhãzinha, antes de sair, Senhor, abençoa essas cajuínas. E quando o freguês chegar no restaurante, ele só pensa em cajuína. Repreende a Coca-Cola, repreende a Pepsi. E comecei a vender cajuína. Eu saí distribuindo. E pela primeira vez, depois de alguns anos, eu comecei a ver que eu estava prosperando. Sabe, às vezes eu pegava a caixa de cajuína, confesso para vocês que eu orava a Deus, dizer, Senhor, não deixe ninguém conhecido me ver carregando essas caixas.
E aí eu vi que estava, porque o pessoal começou a me ligar para fazer pedido. Não esperava nem eu completar a ronda, já me ligava. E eu digo, eu vou fazer um depósito, vou abrir um depósito. Eu e a Angélica começamos a procurar. E foi nesse período que eu fui entregar uma caixa de cajuína, e enquanto eu esperava para receber o dinheiro, tinha um jornal que estava no balcão, e eu comecei a passar o jornal. E quando eu olhei, tinha um edital de concurso para o Banco Central do Brasil. Aí eu olhei, é para nível superior. Aí eu pensei, eu digo, eu estou vendendo cajuína, mas eu ainda sou engenheiro, né? Já pensou da cajuína para o Banco Central? Eu pensei, né? Aí eu sempre fui muito sonhador, recortei aquele edital e cheguei em casa com essa novidade. Angélica, que tal fazer o concurso do Banco Central? Olha, queridos, fazia 10 anos que eu havia parado de estudar. Tinha 14 matérias. 8 dessas 14 eu nunca tinha estudado em toda a minha vida. Tinha 5 matérias de direito, contabilidade, administração e economia, eu era engenheiro. E eu tinha 2 meses para me preparar. E cheguei com essa novidade. A Angélica tinha tudo para dizer assim, Zé Carlos, tu está indo tão bem na cajuína, o que tu está inventando? Mas ela tinha vindo para o encontro de casais. Ela tinha aprendido o poder que há quando uma esposa apoia o marido. Quando ela demonstra que acredita nele. Eu não sei com os outros homens aqui, mas comigo, quando a Angélica diz assim, eu estou do teu lado, eu estou contigo, eu acredito, tu pode. Eu viro um gigante, eu acordo mais cedo, durmo mais tarde. Sabe, eu me fortaleço, é uma sinergia muito grande. E ela disse isso, Zé Carlos, eu acredito que você pode. Eu acredito em você. Rapaz, eu ia todo dia cedinho para a biblioteca, estudava até meio-dia, saía de lá, ia distribuir cajuína, almoçava, voltava para a biblioteca, me matriculei no curso à noite, comecei a estudar de noite, de segunda a sábado. E os meninos lá em casa, já querendo ficar adolescentes, já ali, pré-adolescentes, eles queriam ir para o Beach Park, o Felipe era época de Copa do Mundo, queria a bola oficial. Olha, eu disse, filhos, agora não dá não, mas se papai passar no concurso do Banco Central, acho que dá. Olha, eu nunca vi menino para orar tanto que nem eles. Eles oravam, e mesmo que eu esquecesse de orar, eles lembravam. E uma coisa me marcou, e eu guardo com uma fotografia na minha alma. Eu vinha chegando 11 horas em casa do curso, e quando eu fui para o meu quarto, eu passei pelo quarto do Felipe, meu amigão, meu campeão, meu filho homem. Quando eu passei, que eu olhei para dentro do quarto, ele estava de joelho sozinho, encostado na cama. Tinha 7 aninhos, né? Orando, pedindo a Deus para eu passar no concurso. Aí eu pensei, o que uma bola oficial não faz? Mas o que me marcou naquela cena, e que fez colar na minha alma, foi quando ele disse assim, olha, Senhor, mas se meu pai não passar, não tem nada não, viu? Para mim era como se ele estivesse dizendo assim, olha, mesmo que eu não tenha a bola oficial, eu estou feliz com meu pai. E aí eu fiz a prova. Eu fiz uma excelente prova e fiquei esperando o resultado. E aí era maio quando eu fiz a prova, quando foi em julho, eu e a Angélica fomos para a convenção da Donep no Rio de Janeiro. E lá da convenção, no meio daquelas músicas, eu decidi ligar lá para casa para saber como as crianças estavam. E quando atendeu lá do outro lado da linha era o Felipe. O Felipe, lá em casa, a gente diz que ele é o portador de boas novas. Sempre tem boa notícia para dar. Aí ele atendeu, emocionado. Papai. Digo, que houve, meu filho? Ele disse, papai, teus amigos estão ligando para cá. O pessoal está ligando para cá, o teu nome está no jornal. De que houve, meu filho? Tu tirou em 5º lugar no concurso do Banco Central. E na mesma hora, o Espírito de Deus falou assim, eu te coloquei lá, eu te coloquei lá.
E dia 6 de setembro daquele ano eu tomei posse ali em Fortaleza, naquele prédio ali, na Heráclito Graça. E quando eu estava trabalhando, Deus me trouxe à lembrança o testemunho do médico. Estava fazendo 3 anos que eu havia decidido entregar a minha vida a Jesus. Da mesma maneira que ele tinha feito com aquele médico, ele tinha feito comigo. Deus tinha me dado muito mais do que eu havia perdido. Deus me deu paz no meu coração. Deus me deu uma esposa maravilhosa, uma família maravilhosa. Deus me deu amigos verdadeiros. Deus me deu o bem mais precioso que um ser humano pode ter andando aqui nessa terra. O maior patrimônio. Deus colocou dentro de mim uma convicção inabalável de que eu sou eterno, de que eu não morrerei, mas passarei da morte para a vida. Eu tenho vida eterna, eu estou perdoado, eu estou salvo. E aí eu e a Angélica começamos a trabalhar com outros casais, ajudar outras pessoas. Tudo parecia muito maravilhoso, quando de repente a nossa filha caçula, a Júlia, acorda de madrugada vomitando. E aí ela começou a vomitar, ninguém entendia o que era. De manhã nós demos café para ela, ela vomitou. Já fomos para o hospital, era um sábado. Fomos para o hospital e eles, lá no hospital, tentaram pegar a veinha dela para hidratar, não conseguia pegar. E a Júlia começou a desfalecer. E ninguém sabia o que era. Até um momento o médico achou até que tinha dado uma medicação errada. Houve assim um certo tumulto. Suspeitou de meningite. E nós saímos para a UTI, para um outro hospital que tinha uma UTI infantil, e não tinha uma ambulância disponível na hora. Eu ia com a mão do lado de fora aqui com soro, não é? Para poder ter a pressão. E chegamos na UTI, no hospital, quando eu peguei a Júlia no colo, ela estava toda roxinha já. Corremos para a UTI, e lá na UTI ela botou todos os aparelhos, fizeram todo tipo de exame, punção, enfim. Aí aquele exame de reflexo foi feito nela, ela não reagia mais. E a Angélica chegou e disse assim: olha, Zé Carlos, a gente tem que estar preparado, porque se a Júlia não morrer, ela vai ficar com sequelas, não volta mais a ser quem ela era. E naquele momento, depois que a gente já tinha feito tudo, já era de noite daquele dia, nós encontramos um cantinho e que eu e ela fomos para lá e nos ajoelhamos. E nós começamos a chorar. E nós ali naquele momento, nós entregamos a Júlia nas mãos de Deus. Senhor, ela é tua. Se tu quiser, tu dá vida, se tu quiser, tu leva. Nós choramos muito, mas quando nós nos levantamos, sentimos uma paz. Sabíamos que estava na mão de Deus. Naquela noite, eles permitiram que a gente entrasse na UTI. E quando nós estávamos assim, eu de um lado da maca, a Angélica do outro, a Júlia aqui, de repente ela sentou. De repente ela sentou, quero fazer xixi. Aí eu disse, pensando, né, que ela podia não estar bem da cabeça, alguma coisa, eu disse, quem sou eu? Ela disse, é papai. E essa aqui, mamãe, que coisa é essa? Aí a médica chegou, calma, deixa a menina. Ficou 2 dias no hospital, fez todo tipo de exame, nunca descobriram o que a Júlia teve. Ficou curada. Aí eu queria trabalhar na área fim do Banco Central, e como eu era engenheiro, eu estava trabalhando na área meio, e me candidatei no Banco Central para o Banco Central me liberar para eu fazer um doutorado, mestrado e doutorado. Me candidatei numa universidade na Espanha, em Saragoça, fui aprovado, o Banco Central autorizou eu ficar fora 4 anos pagando o meu salário. E a Angélica, que há 18 anos trabalhava na Caixa Econômica. 18 anos na Caixa Econômica. Decidiu sonhar o meu sonho junto comigo, fazer do meu sonho o sonho dela. Foi lá na Caixa e pediu as contas. Alguém disse para ela, tu vai fazer isso, ele vai voltar doutor e tu desempregada. Ela disse, não,
ele vai voltar doutor e eu vou voltar doutora com ele, porque eu e ele somos uma só pessoa. E, de repente, lá estávamos nós, no aeroporto. Eu, a Angélica e os meninos indo para a Espanha. Eu nem sabia espanhol, nem contabilidade e finanças. Eu ia fazer mestrado e doutorado em contabilidade e finanças. Quando eu olho para trás, meu Deus do céu, não sei, só Deus mesmo, porque saímos para lá, para a Espanha, para Saragoça. No começo eu não entendi de nada que o pessoal dizia. Tem até uma história engraçada que eles, na época, estavam fazendo a conversão para a contabilidade internacional lá na Europa, e eles falavam muito de um órgão internacional, que é o Comitê Internacional chamado IASB, e eles falavam IASB, né, que é o IASB, que é esse instituto, só que eles diziam rápido, né, Elias. E eu dizia, rapaz, quem é esse Elias que eles tanto falam, né? E eu tinha um colega venezuelano que ficava do meu lado, que tinha feito mestrado aqui na USP, então ele sabia português, né? E eu ficava do lado dele para perguntar. Aí eu fui cair na besteira de perguntar para ele quem era o Elias. Até o último ano que eu tive lá, na defesa da minha tese, eles falaram no Elias. Mas, em casa, a Angélica, que ela nunca tinha ido para a cozinha, a Angélica não sabia nada de cozinha, ela passava de longe, se ela passasse perto, ela se queimava. Ela não tinha intimidade nenhuma. Foi cozinhar. Lá a gente não podia pagar pessoas. Olha, era um desafio para ela cozinhar e um desafio para a gente comer depois. Às vezes o almoço saía 4 horas da tarde, 4h30, era bom porque a gente estava morrendo de fome mesmo. Mas ele foi um tempo muito bom. A Angélica, nós tínhamos feito um propósito de elogiar sempre. A gente dizia, não, está muito bom, só pela fé. Foi para passar roupa. Eu chegava em casa, estava tocando lá uma música lá, que era uma música assim, de um ritmo mais acelerado. Eu digo, ela está passando roupa, que ela botava para poder... Mas ela ficou ali, sonhando comigo. Estudou, fez vários cursos de espanhol e revisou toda a minha tese. Mais de 1000 páginas que eu escrevi. Ela revisou. Tivemos a oportunidade de ler livros, eu, a Angélica e as crianças, na hora do almoço. Antes do almoço, a gente lia um capítulo, Isso é um tempo muito precioso. Tivemos a oportunidade de ver na nossa casa várias pessoas se reconciliarem, decidirem seguir a Cristo, famílias se reconciliarem. Fomos em vários países da Europa levar essa mensagem. E no final, eu terminei o mestrado e o doutorado em contabilidade e finanças, com a nota máxima que as universidades espanholas concedem, que é sobresaliente cum laude. Minha tese foi automaticamente reconhecida aqui na USP, em São Paulo, e eu, sinceramente, eu dedico esse doutorado a essa mulher. Doutora Angélica, é você. E como eu sou sonhador, eu acordei com o sonho esses dias de escrever um livro. Eu nunca tinha pensado em escrever um livro, de repente eu acordei desejando escrever um livro. E a Angélica disse, escreve, eu acredito que você pode escrever um bom livro. Em 45 dias, não me pergunte como, em 45 dias eu escrevi A Herança do Homem Sábio. Eu não fazia ideia do que esse livro poderia alcançar. Esse livro, nossos filhos espirituais fizeram uma festa maravilhosa de lançamento, e eu fiquei pensando, digo, rapaz, eles investindo tanto nessa festa de lançamento, tomara que esse livro preste, pelo menos. Esse livro logo se transformou num curso de pequenos grupos, que foi pegando vários lugares do Brasil. Tantos testemunhos chegando de pais se reconciliando com filhos, marido com esposa, famílias sendo abençoadas.
Aí decidi, foi publicado em espanhol, agora foi lançado nos Estados Unidos, lançamos na Filadélfia, em Orlando, em Boston, lançamos A Herança do Homem Sábio em inglês. E hoje é vendido para o mundo inteiro pela Amazon.com. Depois, decidi escrever As Finanças do Homem Sábio. E esse livro contém aqui os princípios milenares, bíblicos, práticos, que podem tornar uma família superavitária, vivendo em ampla suficiência, de uma maneira prática e fácil de aplicar. Hoje, queridos, porque Jesus vive, é real e verdadeiro. Hoje, aquele homem que um dia saiu de casa, a mulher dele dizendo que não queria nunca que os filhos deles soubessem que o pai era o homem que ele era. Hoje, porque Jesus vive, esse mesmo homem ajuda outros pais a criar seus filhos. Hoje, eu me sinto como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, que dá o fruto na estação própria. E tudo que eu tenho colocado as mãos para fazer, tudo que eu tenho empreendido, Deus tem feito prosperar. E esse mesmo Jesus que mudou a minha história, mudou a minha casa, mudou a minha família, mudou a minha vida, Ele está aqui, Ele nos reuniu aqui essa manhã, Ele nos trouxe esse final de semana para dizer: filho, filha, eu te amo, eu quero mais para ti, eu tenho muito para ti. E se nesta manhã você também quer ter essa experiência, você também quer, como eu, entregar a tua vida nas mãos de Jesus, você quer entregar a sua família, os seus sonhos, os seus negócios, assim: Senhor, a minha vida é tua. Se você quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus, faz um sinal com a tua mão, que eu vou orar por você. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe.